para a nova lua argêntea, para a aliança e para o povo do norte. Mesmo enquanto Leili enfrentava os deuses dos orcs, a rainha Alustriel vestia sua armadura raramente usada enquanto ela incitava as tropas na frente dela. A Guerra do Norte chegou. Oh! As tropas soltaram um grito de guerra enquanto batiam suas espadas contra seus escudos. Com a lentidão dos exércitos, levaria mais alguns dias de viagem para chegar ao campo de batalha, mas isso não importava. Alustriel estava atualmente impulsionando o moral de suas tropas, e sob a liderança de Elminster, vários magos do alto escalão já haviam emboscado vários orcs ao longo das fronteiras. Com a força de Lua Argêntea e o apoio de várias figuras lendárias, seus poderosos feitiços ensinariam aos orcs uma lição inesquecível. O peito de Alustriel estava cheio de excitação e orgulho. Você está declarando guerra? Gruum rugiu de raiva contra os dois deuses maiores diante dele. Ele descobriu sobre os eventos no plano material principal instantaneamente. TYR falou lentamente, é isso, é melhor você escolher se retirar agora. Me parando aqui e enviando seus avatares para derrotar o meu panteão. De fato, essa estratégia me causará um duro golpe. Foi esse deus do massacre que te disse isso? Gruum imediatamente entendeu a situação. Ele é de fato um deus astuto e maligno, sem escrúpulos e não manter suas palavras. De fato, é por isso que não planejamos deixá-lo ir. No entanto, isso virá depois que nós derrotarmos o seu lote, Mistra disse em um tom profundo, o poderoso Veave aparecendo nas suas costas. Os deuses orcs haviam sido desbaratados pelos avatares que haviam acabado de descer sobre o Moonwood. O que originalmente deveria ser uma emboscada se tornou um catalisador para uma grande guerra, e não era algo para o qual eles haviam se preparado. Eles não conseguiram deixar de dar uma segunda olhada em Leilin, a quem haviam capturado. A batalha no ar foi extremamente interessante. Vários deuses orcs haviam cercado Leilin, mas em torno deles estavam os avatares de Mistra e TYR. Essas circunstâncias poderiam levar à morte de qualquer avatar presente aqui com o menor passo em falso, e isso resultaria em ferimentos graves em seus corpos principais. Os orcs não se atreviam a agir de forma imprudente. O sorriso de Leilin se alargou quando ele examinou a cena que ele próprio criou. Sua primeira interação com Gruum lhe disse que os orcs não desistiriam de malar. As criaturas poderiam confiar no panteão orc. Foi por isso que ele atraiu Mistra e TYR com a maldição sobre a linhagem de Eric, para que ele pudesse conhecê-los e chegar a um acordo. No entanto, esse acordo não foi fácil de alcançar. Leilin sabia que ambos os seus aliados o odiavam até o núcleo, e ele tinha certeza de que planejavam atacá-lo junto com os orcs de uma só vez. Como eles soltariam um avatar de um deus maligno menor? Sabendo de tudo isso, Leilin não esperava muito da situação. Era o suficiente para eles lidarem com os orcs por ele. O quarteto tiraria a atenção dele até que eles fossem eliminados. Este é o plano do Senhor. Eles primeiro atacarão os avatares dos deuses orcs, impedindo qualquer especialista de ajudá-los, disse o cardeal Caral a Rafinia e aos paladinos remanescentes. Que tal aquele deus do massacre? Rafinia franziu a testa. Ele prometeu se envolver com os deuses orcs por enquanto, então ele é útil para os planos do Senhor. Nosso objetivo é lidar com os orcs antes de matá-lo, respondeu Caral. Essa guerra envolvia a vida de inúmeros habitantes do norte, e com essa desculpa de lidar com os orcs, a aliança com Leilin seria aceita pela maioria dos paladinos. O cardeal representava a vontade de TYR e não permitia que os paladinos guardassem pensamentos. No entanto, esta razão que poderia convencer muitos imediatamente causou a Rafinia perder muita fé. Sua mente ficou mais fraca e mais tendenciosa sob a influência diabólica que Leilin tinha plantado dentro dela, e ela rosnou de raiva. Se unindo a um deus do mal? Ele é o principal perpetrador da maldição que atingiu Mil Silvermoon City. Assista suas palavras, capitão. O rosto de Caral ficou sombrio. Como um lendário sacerdote de TYR, ele não toleraria ninguém questionando a vontade de seu senhor. Um pensamento surgiu em sua mente, parece que preciso relatar isso ao Papa depois da guerra. Ela não está preparada para servir como capitão. Sim, cardeal.
Uma sugestão de falta de vontade emanou da voz profunda de Rafinia. Ela agarrou o punho de sua espada com tanta força que seus dedos ficaram pálidos. Ao mesmo tempo, a batalha divina havia alcançado um clímax. Magé Flame. Uma luz brilhante foi emitida dos dedos de Mystra enquanto o Veave se materializava nos arredores. Ela parecia ganhar o apoio do mundo, enquanto uma força de origem avassaladora surgia. Com a cooperação de TYR, a chama do mago parecia resplandecer pelos céus enquanto prendia Leylin e os deuses orcs lá dentro. Fogo de prata. Leylin olhou para o mar brilhante de chamas, um traço de medo emergindo em seus olhos. O fogo de prata, pelo que ele conseguia lembrar, era a fonte de toda a magia no mundo dos deuses. Foi uma materialização da divindade de Mystra, possuindo grande poder destrutivo. Roar! Malar foi o mais irascível do lote, e ele foi o primeiro a sofrer. Várias bolas de fogo pousaram em suas mãos, sua temperatura alta o suficiente para queimar até mesmo as Beast Claws. Droga, Mystra, por que você está tão determinado? A expressão de Uneval ficou feia quando ele viu a arma divina de Malar sendo corroída. Algumas das chamas de prata estavam pressionando para o resto deles. A lendária flama de Mystra tinha o poder de destruir as armas divinas e até os corpos dos verdadeiros deuses, mas consumia sua divindade para queimar. E Uneval ficou perplexo a respeito de por que ela estava disposta a desistir de tanta divindade para prejudicá-los. Retiro! Yurtrus gritou quando ele soltou um orbe de luz pálido. Muitas almas sem vida surgiram do orbe, criando uma barreira translúcida. Asterisco Sissi. Asterisco. A flama de prata começou a corroer a parede no momento em que os dois entraram em contato, e a barreira pareceu ceder imediatamente. Eles ativaram um poderoso bloqueio espacial, precisaremos de mais tempo para avançar. E Uneval franziu a testa. Eles estavam enfrentando os avatares de dois deuses maiores, e mesmo que todos os avatares fossem mais ou menos os mesmos, as divindades mais poderosas teriam formas mais eficientes de dispensar seus poderes. Eles ainda levaram vantagem em batalha. Além disso, suas baixas fileiras divinas fizeram com que esses deuses menores ficassem em desvantagem em termos do número de avatares e de suas velocidades de recuperação. Os deuses maiores seriam capazes de dominá-los nesses aspectos. Por que se retirar? Shargaz rugiu de raiva e seus olhos ficaram vermelhos. Ele parecia ter perdido todos os sinais de inteligência, transformando-se em uma fera primitiva. Estes não são apenas dois deuses maiores. Não se esqueça que há muito mais subordinados, e se um deles desse como um santo? E Uneval repreendeu friamente, fazendo Shargaz parar por um momento. Embora fosse extremamente perigoso para os deuses descerem com seus verdadeiros corpos, quando eles descessem eles estariam no epítome do poder. Se Mystra ou TYR derem tudo de si, vários deuses subordinados como o deus dos magos Azúteas o descerão como santos. Nenhum de seus avatares seria capaz de escapar, a perda da força divina da luta levaria milhares de anos para ser reabastecida. E Uneval realmente se destacou em estratégia. Ele não tinha sido dominado pela raiva quando foi enredado na armadilha de Leylin. Em vez disso, ele considerou a melhor maneira de conservar sua energia. Você quer sair agora? Perguntou Leylin, rindo como um maníaco. Ele era agora aquele que decidiria se ele os deixasse ir. Um fantasma dos primeiros três infernos emergiu no plano material primordial, e a poderosa força de origem de Bator expandiu o domínio do massacre de Leylin até abranger todos os deuses orcs. Você é louco? Perguntou Uneval a Leylin. Mesmo que você dê tudo de si nessa batalha, eles também não o deixarão sair. Claro. Estou ciente disso, mas como posso deixar uma boa chance como essa? A voz de Leylin cobriu todo Monwood, e o brilho vermelho em seu corpo ficou mais aparente do que antes. Droga, esse lunático! Ele é um demônio caótico. E Uneval de repente sentiu uma enorme dor de cabeça, mas ele só conseguia pensar em uma saída agora. Malar! Ele enviou, depressa e traga seus adoradores para a luta. Eles vão ajudar. O macaco gigante já estava assustado com o poder da chama prateada. Ele se escondeu ao lado, acariciando suas Beast Claws com ternura. Seu pelo dourado havia sido queimado de negro naquele ataque,
e ele próprio fora reduzido a um estado miserável. Ouvindo as palavras de Uneval, ele começou a rugir.